A experiência religiosa. Afirmação: nunca vimos o vento, mas temos certeza de que ele existe. E como sabemos disso, nós sentimos o vento. Igualmente, nós não acreditamos na existência de Deus porque o vemos, mas porque sentimos sua presença. A fé é como um sexto sentido, e os ateus são como cegos tentando negar a existência das cores. Se um ateu é incapaz de sentir Deus, isso não implica a sua inexistência. Feche os olhos. Sinto-me em comunhão com a essência do universo, e isso prova que Deus existe. Simples assim. Esse ingênuo argumento claramente coloca a consciência subjetiva como uma espécie de critério da verdade. Embora isso só prove que gostamos de devanear, nossos sentidos são imperfeitos, apreendem apenas uma parcela ínfima da realidade, e ainda assim de modo impreciso. Portanto, para começar, deve ser esclarecido que as cores não são uma propriedade da matéria, pois elas não existem independentemente de nós. O que existe realmente são ondas eletromagnéticas que, quando refletidas por algum objeto, estimulam nossos órgãos sensoriais, causando a sensação subjetiva da cor. Nosso sistema visual está programado para traduzir certa amplitude de comprimentos de ondas eletromagnéticas em sensações visuais. Assim, não importa se cegos seriam capazes ou não de conceber o que são as cores, pois, de qualquer modo, elas só existem em nossa cabeça. Nós, por exemplo, não conseguimos conceber o que acontece no cérebro de um morcego quando usa seu sonar para se localizar enquanto voa. Talvez use os sons de alta frequência para criar uma representação mental da realidade análoga à que criamos a partir das ondas eletromagnéticas. Mas como poderíamos saber com certeza? Em relação aos morcegos, nós todos somos cegos, pois não podemos conceber o que seriam imagens sonoras. No entanto, apesar de ser inconcebível para nós o que acontece subjetivamente no cérebro de um morcego, sabemos que, para se guiar, ele usa sons de alta frequência, que nos são inaudíveis. Portanto, no caso da visão, a realidade não está na sensação subjetiva, mas no fator externo que provoca a sensação subjetiva. Então, apesar de não enxergarmos e de não ouvirmos muitas coisas, nós sabemos que estas existem, pois podemos conhecer sua existência indiretamente. Por exemplo, não podemos ver o ar, mas, assoprando um balão, ele se enche. Enche-se de quê? De nada. Não. Ele é preenchido por uma mistura de substâncias gasosas com certas propriedades que fazem com que ela não reflita a luz, pelo menos não em grau suficiente para que nosso corpo consiga detectá-la através da visão. Muitíssimas frequências estão além de nosso espectro visível, mas nem por isso negamos sua existência. Pelo contrário, podemos provar que existem. Tendo isso tudo em mente, a pergunta que fazemos é esta: como se poderia verificar a alegação dos teístas de modo objetivo? Será que o teísta pode provar que a sensação de Deus é causada por algo exterior? Sem dúvida. É muito mais provável que aquilo que denominam contato com Deus não seja mais que um sentimento oceânico, como diz Zygmunt Freud, uma experiência subjetiva que pode ser alcançada através da meditação ou da oração, mas sem qualquer correspondência na realidade objetiva. Usemos mais alguns exemplos. Como se sabe, alguns indivíduos mentalmente perturbados ouvem vozes fantasma, e às vezes até pessoas normais as ouvem. Isso evidencia que nosso cérebro é capaz de construir representações mentais que aparentemente têm causas objetivas, mas que na realidade possuem tanto causas quanto efeitos puramente subjetivos. O mesmo pode ser dito a respeito dos sonhos. Como poderíamos ver todas aquelas imagens com os olhos fechados? É claro que durante os sonhos nossa mente não viaja para captar a luz de uma realidade paralela. As imagens oníricas são geradas internamente, pelo próprio cérebro. Portanto, se a experiência religiosa provasse a existência de Deus pelo sentimento puro, então o delírio de um louco provaria que este é Napoleão Bonaparte em carne e osso, pelo sentimento puro também. O fato é que o subjetivo humano não guarda qualquer vínculo de correspondência necessário com a realidade objetiva e, desse modo, não pode ser utilizado como uma evidência conclusiva. Alucinações, delírios, sensações místicas e afins não são argumentos. Além disso, há diversos experimentos muito bem aceitos pela comunidade científica, os quais evidenciam que as experiências de proximidade a Deus podem ser induzidas artificialmente por campos magnéticos. Aparentemente,
As experiências místicas estão relacionadas principalmente com a região do cérebro denominada lobo temporal, como explica a Susan Blackmore. Estimular o lobo temporal, por exemplo, com eletrodos ou campos magnéticos, pode induzir experiências de projeção astral, experiências místicas, sensações de flutuar e voar. Também pode causar a sensação de que há outra pessoa presente no local, mesmo que não haja nenhuma. Algumas pessoas têm lobos temporais muito mais instáveis que outras. O grau de atividade destes é passível de medição, e as pessoas que apresentam um alto grau nesta escala, com atividade lobo temporal instável muito elevada, tendem a ser mais artísticas. Estas relatam com maior frequência experiências místicas, mediúnicas, de projeção astral e de déjà vu. Logicamente, devemos notar que o fato de tais experiências parecerem reais é de todo irrelevante, pois as cores também parecem reais, mas não existem objetivamente. Isso parece indicar fortemente que, assim como as cores, os deuses só existem dentro de nossas cabeças. Oxalá nenhum teísta queira agora argumentar que foi Deus quem colocou em nosso cérebro um receptor divino, um receiver programado para captar ondas metafísicas.